Como os cristãos devem lidar com os temas ambientais? Qual seria uma resposta cristã adequada frente aos desafios apresentados pela crise ambiental? Faz alguma diferença para nós cristãos confessarmos um Deus que criou todas as coisas? Você já ouviu falar de um cristão, autor de diversos livros, chamado Francis Schaeffer? Pois é, ele escreveu sobre a relação dos cristãos com o meio ambiente já há mais de 50 anos. O que ele dizia sobre este que é um tema tão atual lá na longínqua década de 1960? Eu sou Rodomar Ricardo Hamloff e neste vídeo vamos falar da morte do homem e da poluição. Francis Schaeffer, seja bem-vindo ao canal Teologia Missional. Já na década de 1970, o pastor e pensador cristão Francis Schaeffer escreveu um texto sobre a relação dos seres humanos com a natureza. Na verdade, ele veio nutrindo esse pensamento, desenvolvendo esses textos já a partir da década anterior. Ele abordava a responsabilidade dos cristãos mediante a sua fé, no modo como vemos a criação de Deus. Quando alguém se propõe a ler, estudar e compreender as Escrituras, a revelação de Deus, acaba por aprender uma mensagem essencialmente universal, abrangente, atemporal. Por isso, não surpreende que Schaeffer já estivesse chamando a atenção quanto a estes assuntos, a estes temas, lá atrás, há 50 anos. Antes, porém, de falarmos um pouco mais a respeito do texto, eu quero apresentar algumas informações biográficas do seu autor, Francis Schaeffer. Quem foi Francis Schaeffer? Francis Schaeffer nasceu no dia 30 de janeiro de 1912, faleceu aos 72 anos de idade em 15 de maio de 1984. Schaeffer começou seu ministério pastoral em 1937, era casado com Edith e numa segunda fase da sua vida e ministério ele se estabelece na Europa, fundando lá o Ministério L'Abri, na Suíça. L'Abri significa abrigo, a ideia de um lugar onde especialmente jovens universitários, mas também pessoas de qualquer idade, podiam aparecer e se engajar com o Francis Schaeffer em conversas a respeito de tudo. Eles falavam sobre filmes franceses, textos bíblicos, sobre argumentos para a existência de Deus, bem como contra a existência de Deus também. Schaeffer usava essas conversas para apresentar o Evangelho e conduzir as pessoas a Cristo. Deixou uma vasta obra literária. Suas publicações encontram-se traduzidas para diversos idiomas. Um de seus livros mais conhecidos é A Morte da Razão. Neste vídeo, queremos falar um pouco sobre o livreto Poluição e a Morte do Homem. Pelo que sei, foram publicadas duas edições em português no Brasil. Uma de 1986 pela editora Juerp e outra mais recente pela editora Cultura Cristã, em 2003. Reúne escritos da década de 1960, porém a sua relevância permanece até os nossos dias. Nós poderíamos dizer que é impressionante que nós, da tradição cristã, tenhamos um texto como este, já escrito há mais de 50 anos, e ainda sejamos tão negligentes e omissos com a temática ambiental e de cuidado com a natureza. Não é preciso empreender grandes esforços para nos convencermos de que o mundo está cheio de problemas. E estes problemas estão em todas as áreas, inclusive na natureza. Negar isso seria fechar os olhos para aquilo que é óbvio. Diante dos problemas, das dificuldades e de tudo que parece estar de errado com o mundo, os seres humanos eles sempre buscaram perguntar pelas causas e, a seguir, buscar as soluções. E assim, logo chegaremos a diferentes filosofias, diferentes religiões, que com a sua visão de mundo farão diagnósticos e apontarão soluções as mais variadas. Afinal, como diria Schaeffer, homens fazem o que pensam. A pergunta, então, inevitável com a qual nos deparamos é: com que base trataremos os problemas ambientais? Qual é o fundamento para falarmos de certo e errado, para tratarmos dos limites do ser humano em lidar com a natureza? Em seu texto, Schaeffer se utiliza das seguintes palavras: à medida que a pressão cresce mundialmente, em que base, diferente daquela empregada no passado, devemos tratar a natureza, que é nosso meio ambiente e da qual depende a nossa vida neste mundo? Quais soluções estão sendo apontadas? Schaeffer trata de uma solução que vinha sendo apontada em sua época, o panteísmo, uma ideia cuja proposta seria admitir que tudo, seres humanos e natureza, não passam de uma mesma essência. Isso seria uma solução à devastação da natureza causada, especialmente, na visão de alguns, pelo cristianismo, com a sua visão de um Deus separado da sua criação. Essa visão do cristianismo concebe que a crise ambiental é culpa da tradição cristã, na medida em que esta entende a natureza como algo a ser dominado e explorado.
No entanto, argumenta Schaeffer, as tentativas de diagnosticar problemas e apontar soluções para a crise ambiental carecem de uma base moral. Falta aos seres humanos modernos categorias pelas quais se orientar e responder de forma efetiva à crise ambiental. Restariam, assim, respostas pragmáticas. O problema, quando se tem apenas as soluções pragmáticas, é que a ciência e a própria religião não passam de argumentos instrumentais retóricos utilizados convenientemente. Quando pragmaticamente assumimos uma posição a qual desejamos demonstrar, caímos na tentação de manipular a ciência, a religião, com seus conceitos, de modo que faça prevalecer o nosso ponto de vista. Tudo isso nos lembra como chegamos ao que muitos hoje vêm chamando de a era da pós-verdade. Os argumentos ficam em segundo plano. O que importa mesmo é conseguir impor uma narrativa que confirme as crenças e interesses que eu desejo impor. Além do panteísmo, que vinha já sendo ventilado como um possível caminho para enfrentar a crise ambiental, Schaeffer destaca ainda outras alternativas ineficazes. Um cristianismo pobre, por exemplo, ou dualista, do tipo que valoriza apenas as coisas celestiais, o mundo espiritual, igualmente acabará revelando seu desprezo pela natureza e o mundo físico. Assim, a verdadeira resposta estaria num cristianismo unificado, que concebe um Deus que nos revelou coisas tanto do mundo celestial quanto sobre a natureza. Ao se referir à fé cristã redescoberta e proposta a partir da Reforma Protestante, Schaeffer dirá o seguinte: nós temos um conhecimento que é verdadeiro, tanto para nós quanto para Deus. Para nós é um conhecimento verdadeiro, mas não exaustivo, sendo Deus infinito e nós finitos. Mas é verdadeiro, pois Deus falou sobre ele mesmo, e sobre o cosmos e sobre a história. Este é o tipo de cristianismo que tem uma resposta, incluindo uma resposta sobre a natureza e a relação do homem com ela. Um cristianismo que não seja dicotômico, dualista, mas realmente bíblico, é que poderá oferecer uma abordagem correta da natureza, concebendo esta como a criação de Deus. Assim, um cristianismo que não sabe tratar bem os animais e lidar corretamente com o meio ambiente é um cristianismo deformado. O Deus revelado nas Escrituras criou todas as coisas e chamou os seres humanos à responsabilidade para que cuidasse e cultivasse a criação. O mundo em que nós vivemos, nos movemos, trabalhamos e nos divertimos é um mundo criado por Deus. Um mundo que, ao longo do processo de criação, Deus avaliava como sendo bom, muito bom. Embora a queda tenha nos colocado numa direção que busca sempre autonomia, rebeldia contra Deus, em Cristo fomos redimidos e podemos enxergar novamente as coisas pela perspectiva correta. Nada possui valor em sua autonomia como coisas em si mesmas, mas o seu valor está em que Deus as fez. Utilizando novamente as palavras de Francis Schaeffer, o cristão é um homem que tem uma razão para tratar cada coisa criada com um alto nível de respeito. Em Romanos, o apóstolo Paulo reafirma o cuidado e interesse de Deus em sua criação, ao destacar que assim como os nossos corpos serão restaurados na ressurreição, também a natureza será redimida. Está lá em Romanos 8. A redenção não se aplica apenas aos seres humanos, ou ainda menos do que isso, a uma alma humana, mas a toda a criação de Deus. Tudo isso reforça o quanto todas as coisas importam. A queda, conforme nos é relatado em Gênesis 3, não causou apenas a nossa separação de Deus. Ela afetou todas as coisas, gerando rupturas profundas nas mais diferentes áreas da criação de Deus. A redenção, portanto, deve incluir tudo isso. O pecado nos separa de Deus, que por sua vez leva a crises pessoais internas, divisões a partir de traumas complexos, problemas emocionais. Logo, nos vemos divididos também entre nós, seres humanos, com acusações, mentiras, rivalidades, violência. No que se refere à natureza, esta igualmente encontra-se agora submetida ao ser humano caído, sofrendo as causas do pecado. O cristão, consciente de sua redenção em Cristo, é assim chamado a assumir uma nova postura diante de todas as coisas. A igreja é chamada a ser uma agente de cura, com uma presença fiel que torna-se bênção na vida das pessoas, mas também uma bênção para a criação de Deus. Nas palavras de Schaeffer, baseado no fato de que haverá uma redenção total no futuro, não somente do homem, mas de toda a criação, o cristão que acredita na Bíblia deveria ser agora o homem que, com a ajuda de Deus e no poder do Espírito Santo,
está tratando a natureza na direção da forma que ela será. Veja que o ponto não é que nós, por nossa ação e engajamento, redimiremos a natureza, não, mas por sabermos como a criação é concebida e tratada por Deus, bem como o que acontecerá em termos de propósito na redenção, podemos hoje já tratar as pessoas e a natureza conforme Deus as faz novas todas as coisas. Aplicando isso especialmente à nossa realidade de igreja no Brasil hoje, vejo que é importante resgatarmos e enfatizarmos uma boa teologia da criação. Todo o plano cósmico de redenção divina deve ser entendido numa leitura e compreensão integral das Escrituras. Sem uma boa teologia de Gênesis, por exemplo, cairemos numa teologia da redenção, a partir do Novo Testamento, que se deixa levar por um dualismo que ignora a criação, a natureza, o mundo físico. A influência de um gnosticismo e um platonismo que valoriza o mundo espiritual em detrimento do mundo físico está amplamente disseminado no meio cristão brasileiro. Outro aspecto importante é a questão da mordomia. A criação nos foi confiada para que cuidemos e cultivemos. Tudo pertence a Deus. Assim, afirma Francis Schaeffer, cristãos que regressaram por intermédio da obra do Senhor Jesus Cristo para a comunhão com Deus e têm um lugar efetivo de referência ao Deus presente, deveriam demonstrar um uso apropriado da natureza. Existe uma verdade divina em todas as coisas que Deus criou, e sempre que nós ignoramos ou violamos essa verdade, o resultado será sofrimento. Quando maltratamos e apenas abusamos da natureza que deveríamos cuidar e cultivar, isso acaba em sofrimento para toda a criação. O fato das coisas serem criadas por Deus concede a elas uma dignidade que devemos reconhecer e respeitar. Os cristãos, uma vez redimidos, são chamados a exercerem domínio sobre a criação de Deus sem serem destrutivos. Será que não podemos abrir mão de parte dos lucros? Será que precisamos ter tanta pressa? Será que não existe outro jeito de fazer as coisas? Não há como ter os avanços que desejamos sem a degradação, sem a poluição e a feiura? Será que devemos explorar as pessoas e a natureza como meros objetos? Não. Como cristãos, somos pessoas capazes de nos limitarmos voluntariamente. Podemos dizer não. A verdadeira liberdade não consiste em dar vazão à vontade e aos desejos para se fazer tudo o que queremos e somos capazes de fazer, mas em conseguirmos nos abster de fazer aquilo que poderíamos fazer. No primeiro caso, não possuímos nenhum ponto de referência além do nosso ego caído. Em Cristo, porém, temos a referência para tomarmos as melhores decisões e reconhecermos o limite das nossas ações. Assim, podemos reconhecer e desfrutar todas as coisas, porque elas são criaturas de Deus. Possuem dignidade em si. O nosso interesse não é apenas pragmático ou instrumental. Que Deus abençoe você e seja você uma bênção também para o meio ambiente e a natureza.